receber mais uma oportunidade de falar do Senhor Jesus nessa casa, aonde a gente é bem recebido. Mas sem mais delongas, para não tomar muito tempo, pedir à igreja que abra a tua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 13, que tem o seu sobretexto, a viúva de Sarepta. Quantos já acharam, digam amém. Diz assim a palavra. Isso, 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 13, que tem sobretexto, a viúva de Sarepta. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou. Ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Pode se sentar. Irmãos, a gente já conhece essa passagem de Có, e aqui não somente aquela viúva, ela estava passando por um momento de dificuldade na sua vida, mas eu posso colocar esse momento de dificuldade na vida dela, veio primeiramente através de uma profecia de um homem de Deus, um homem que foi escolhido de um pequeno vilarejo chamado Tirbe, que fica em Gileade, e ali o Senhor o escolheu, e ele também era participante da escola dos profetas, aonde a gente vê lá em 1 Samuel, é quando Samuel ele visita esse lugar aonde os profetas era ensinado, era instruído para poder falar, se comportar, agir, porque os servos e as servas do Senhor, nós não podemos nos comportar da forma e da maneira que queremos. Nós devemos nos comportar
da forma e do jeito que o Senhor Deus nos ensina, através dos líderes. Quem são esses líderes? São os pastores, são os presbíteros, são os homens ungidos por Deus para liderar um povo, uma congregação, uma igreja, para ir para fora, para testemunhar não somente aqui dentro, mas também lá fora, o poder de Deus. E o profeta Elias, ele passou nessa escola, ele o aprendeu, ele foi escolhido, ele foi separado para fazer essa grande obra. Mas a finalidade do profeta Elias, quando ele sai da pequena cidadezinha de Tisbe, foi para ameaçar o rei Acabe, que foi coroado após a morte de seu pai. E ali, quando ele determina, quando ele declara diante de todo o povo que ele queria construir uma aliança com Jezabel, ele faria um templo para Baal e um templo para Aserá, para que trouxesse mais profanação para dentro do povo de Israel. Entenda, isso aqui está falando de família. Agora trazendo para a nossa vida moral. Quando nós fomos escolhidos por Deus, o Senhor, Ele nos capacitou, Ele nos purificou, Ele nos limpou, nos lavou, nos santificou e deu para nós, e colocou dentro de nós a pessoa de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. E ali, quando Ele se faz morada na nossa vida, o que a gente devemos fazer é preparar o recinto, o lugar aonde nós residimos ou moramos, para que o local fica apropriado, fica receptivo para o nosso Deus manifestar o seu poder através da nossa vida. Então, quando a gente começa a caminhar e entender que o Senhor, Ele me salvou não somente por causa de mim, mas Ele me salvou por causa da minha família. Ele me salvou por causa da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus tios, da minha parentela. E através de mim, o poder de Deus vai emanar através pelo Espírito Santo e vai alcançar os meus parentes. E quando essa obra missionária eu executar na minha família, o que devo fazer? Vai me lançar para fora, aonde há muitos peixes, que eu chamo de almas. Primeiras almas que nós precisamos ganhar, ou com palavra, ou com atitude, ou com testemunho, é os nossos, é a nossa família. Mas tem alguns que vai escolher e não querer te ouvir. Eles vão escolher e vão querer botar você no canto, desprezar você. Mas quando isso acontece, aí chega o tempo, agora eu te escolhi, agora eu vou te levar para outra família. É como o Senhor me tira do Rio de Janeiro, aqui da Baixada Fluminense, e Ele, eu vou abrir uma porta, que eu trabalho com obra, e você vai trabalhar lá em São Paulo. Então você vai ir para São Paulo. E lá há famílias que precisam da minha palavra. E lá tu vai resgatar
através de mim, para que eles venham a ser salvos. Assim foi na vida do profeta Elias. E ali o profeta Elias, ele sai da sua cidade. A sua cidade anteriormente, ela teria sido destruída, queimada, atacada. Ela teria sido roubada. Mas passa um tempo, Deus reconstrói. E quando ele se sente, eu estou falando numa forma de linha conjecturação para entender, ele se sente descansado, em paz, Elias levanta, sobe até Samaria e ameaça Acabe. Interessante é quando a gente está na nossa casa e ali já trabalhei final de semana, agora eu vou descansar, vou desfrutar. Aí Deus fala: ó, filho, se lembra do irmão Roberto? Dá uma ligada lá para ele. Liga para ele. Mas antes de você ligar, ele vai te convidar para tu ir na casa dele. E você vai. Aí o Leonardo: mas Senhor, ele mora lá em Caxias. Eu vou ter que pegar ônibus ou vou ter que pegar Uber? Vai. Aí eu ligo: poxa, Léo, estava precisando de alguém para conversar. Possa ser que esse irmão ele esteja desanimado. Possa ser que esse irmão não seja evangélico. Aí Deus abre uma porta para você entrar com o evangelho. Aí o que nós devemos fazer? Ir cumprir. Porque o que nós queríamos que Deus fizesse por nós já está feito. Minha casa já está salva. As minhas finanças já está segura. O meu trabalho já está fechado. Eu quero mais o quê? Aí eu vou fazer o vídeo. Saio da minha casa, final de semana vou lá para Caxias. Tem alguns que falam: vou perder 2 horas. Não, tu vai ganhar 2 horas. Mas vai ser uma alma que você vai ganhar para o reino dos céus. Se essa alma não for de Cristo, mas se for um crente desanimado, você vai reanimá-lo. Mas como que eu faço isso? Com a experiência de caminhada, sapato, colocar o sapato. Quando fala de sapato, fala de experiência com Deus na terra, aonde Deus ele manda você ir, você vai e executa a missão que foi dada para nós. Assim Elias fez. Foi lá, ameaçou Acabe. Aí ele foi, se retirou dali, foi para o ribeiro de Querite. E ali Deus falou: Elias, eu vou mandar corvos te alimentar de manhã e à noite com pão e carne. E ali ele ficou um tempo. Vamos botar que ele ficou 9 meses ali. Aí o ribeiro foi secando e ele olhando, mas ele não falou nada. É um cara experiente. Aí Deus falou: Elias, levanta e desce. Desce e vá lá na terra de Sidom. Tem uma viúva que eu já ordenei. Quando Deus fala, quando eu ordenei, é quando Deus fala assim, ó: hoje, igreja, eu já determinei com a minha palavra de vitória aquilo que vós necessita hoje, o agora. Agora, o que a igreja precisa hoje? Eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de restauração. Então, a gente precisa entender, quando a Bíblia ela é aberta, é o próprio Deus inspirando o homem pelo Espírito Santo a lhe dizer as palavras que você precisa ouvir. Então Deus ele está dizendo, não eu estou falando, Deus está dizendo: eu já dei ordem que ela te receba. Então a ordem é hoje, o que você precisa agora, não é amanhã.
não é mês que vem. O que você quer agora? Coloca a sua petição aos pés de Cristo, que Ele resolverá a sua dificuldade, seja lá o que ela for. E ali ele desceu, encontrou com ela na entrada da cidade, e ela estava catando graveto para acender o seu fogão e preparar um pouquinho de farinha com azeite, fazer aquele pão bem fininho, dar para os filhos dela e para ela comer e morrer. Algumas pessoas no mundo de hoje, hoje, tem situação que não tem solução para ser resolvida. Isso significa morte. Quando a morte vem, não tem mais saída. Mas o Senhor ele está dizendo através da palavra: hoje tem vida, tem alimento. Hoje tem vida, tem alimento, tem água, tem pão e tem água, e tem o emissário de Deus para reportar a mensagem do reino do céu para a nossa alma, que todo mundo fala que é coração. Amém, irmãos? E ali ele pede água, ele fala: vai, faça, mas disso que tu vai preparar, primeiro é meu. E quando fala de um homem que tem autoridade ou de uma mulher, ele se depara com uma mulher necessitada, que ela está precisando, não de uma provisão, é de o milagre. O milagre. Porque a provisão ela tinha para aquele momento, mas ela precisava do milagre, de uma mudança sobre o natural. E ali o que acontece? Ela entendia. E quando a gente vai andando mais um pouco entender, essa mulher, ela era uma mulher que ela era uma idólatra, mas por um certo tempo ela abandonou a sua prática, e a gente vai entender isso aqui no final. E aí ela vai, mas verdadeiramente eu não tenho, faça para tu, não, faça para mim e traga para fora. Interessante, né? O certo era ele dizer: faça o bolo, traga para mim, e depois faça para ti. E o profeta disse: faça o bolo e traga para fora. Para quê? Irmãos, a bênção do Senhor é como uma pessoa que está muitos dias sem comer, né? E quando ela se depara com a comida, o que ela vai fazer? Ela vai mergulhar. Mas as bênçãos do Senhor não é assim. Você tem que degustá-la. O profeta: deixa esfriar ali fora, aí depois eu vou comer. Então tudo a gente vê um tempo. A gente precisa ser educado. Nós precisamos ser generoso. Porque ele não ia comer o bolo e deixar aquela mulher olhando, mas traga para fora e depois você traga o seu também. E eles comeram o quê? Juntos. E ali o milagre foi realizado, porque o profeta profetizou na vida dela: a farinha da panela não vai acabar, nem tampouco o azeite da botija, até que o Senhor manda chuva sobre a terra. Quando fala da chuva, fala daquele processo que está arquivado lá, que eu preciso que aquele processo ande
para eu receber a minha vitória, a minha bênção. Quando fala de chuva, fala de algo que vem para a minha vida, para me beneficiar. Mas não só beneficiar a mim, mas todos aqueles que estão à minha volta. Porque quando Deus abençoa, Ele abençoa abundantemente. Ele dá bênção sem medida. Ele dá muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Então o profeta, ele ficou por vários dias na casa desta mulher. E aqui no versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite se não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Irmãos, você quer conhecer quem é um homem de Deus e uma mulher de Deus? É quando ele profetiza sobre a tua vida. Quer ver? Tem dois tipos de profecia que eu conheço. Aquela que Deus manda você profetizar sobre a vida do seu irmão e ela se realiza. E o irmão, ele vem até você, irmão, aquilo aconteceu. Aí eu vou dizer, eu não falei para você que ia acontecer? Soberba, egocentrismo, porque eu esqueci de Deus. Quer ver? Irmão, aquela bênção aconteceu. Foi o Senhor que determinou na sua vida aquilo que através da minha voz fora dita para você. Olha a diferença. Porque aqueles que são servos e filhos de Deus, eles não tomam a glória para si, mas eles fogem da glória e retornam para o Senhor. É assim que a gente conhece um homem e uma mulher de Deus, seja do ministério ou não. Vamos mais avante. 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou dos seus braços e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou o Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando seu filho? Interessante que o profeta Elias, ele tinha uma intimidade fora do sério. Ele questionou o Senhor, porque Deus, ele tirara a vida daquela criança. Mas aqui no texto não declara que aquela criança estava doente. Aquele garoto não estava doente. Mas o que acontece, quando Elias chegou, já havia uma dificuldade naquele lugar. Entenda, quando Elias ele chega, aquela família já estava vivendo uma situação de miséria, falta de alimento, falta de bebida, água, o que ele precisava para a vida dele. E como a gente conhece e sabe que a criança,
O adolescente, ele precisa do alimento para se manter forte, fortificado. Agora, se ele não comer bem, não beber bem, ele fica o quê? Desnutrido. E a terra onde que ela morava era o quê? Seca. E aquele menino, ele poderia estar com problema nos seus pulmões, por causa da sequidão daquele lugar. E ele tinha que estar sempre se banhando, se alimentando e bebendo algo para a sua vida. Mas a escassez já estava naquele lugar quando o profeta chegou. E assim também é na nossa vida, quando isso acontece. E isso, quando acontece, como nós conhecemos, é o dia mau. Porque o dia mau ninguém gosta. Mas o dia mau, ele vai revelar esse Deus Todo-Poderoso que a gente entoa para Ele louvores, oferece para Ele clamores, orações, petições para Ele. E o que acontece? O Senhor, Ele mais se faz presente na hora da dificuldade. Até hoje eu não consegui ver na Bíblia Deus se revelando em momento de bonança. Até hoje. Mas quando fala em dificuldade, o primeiro a se manifestar é o próprio Deus, Criador. E ali ele dá vitória para o seu povo. E para fechar aqui, irmão, para não tomar muito tempo, e clamou ao Senhor e disse, não, 14, e agora dizes tu, vai e dize ao teu Senhor, eis que aqui está Elias,